Nós queremos aprender pela dor ou pelo amor? Tem uma historinha que simboliza esse aprendizado através da dor, né? Quando a gente escolhe não olhar para o nosso sistema de pensamento, né? Escolhe seguir as vontades das crenças e acaba com as consequências disso, né? Não é uma punição, mas é uma consequência da nossa decisão. E aí tem essa história desses 4 cavalos, que o primeiro cavalo, ele reage só de ver a sombra do chicote, só de ver a sombra, o cavalo já começa a andar, já começa a seguir, né? O segundo cavalo, ele reage ao chicote na pele. Então ele sente o chicote na pele, né? Vai lá e dá uma chicotada. O cavalinho vai lá e anda, né? O terceiro cavalo, ele recebe um chicote na carne, então passa da pele e vai para a carne. E aí ele resolve andar. E o quarto cavalo, ele precisa que o chicote chegue no osso, que, né, tenha essa intensidade de dor para saber que ele precisa mudar, para saber que ele precisa tomar uma atitude diferente, que ele precisa andar. Então, o que simboliza essa história, né? Se a gente pegar aqui e trazer para o que é, né? O que é esse nível metafísico, o que está acontecendo nesse nível metafísico, não é uma punição, né? A gente precisa deixar isso claro, né? Tem muita ideia de que Deus está fazendo alguma coisa para mim aqui, eu estou pagando meus pecados, e aí isso está acontecendo por como se fosse até karma ou pagamento de coisas que eu fiz. Enfim, tem infindáveis coisas que trazem essa explicação, né? Como se fosse isso. Mas o que é isso, né? O que a consciência, ela imaginou? Ela imaginou que ela está fora de Deus. Então, ela acredita que agora não faz mais parte da totalidade disso que é total. Nesse instante, ela acredita que ela é culpada, ela acredita que ela é uma coisa errada. E uma coisa que fez algo errado, o que ela merece na interpretação dela, né? Punição. Ela merece um ataque de volta, uma punição. Então, o que tudo isso aqui simboliza, né? Enquanto a consciência, ela fica acreditando que ela é culpada, ela quer esconder isso, ela quer não olhar para isso, não olhar para essas crenças. Então, o que ela faz? Ela faz o mundo na ideia de fugir dessa interpretação. O mundo já surge dessa negação. Ó, eu nego que sou eu que estou acreditando na separação, sou eu que estou acreditando que estou fora de Deus. Então, o que ela faz? Ela não olha para as crenças, mas as crenças continuam ali, ó, sendo validadas. Por quê? Porque agora a consciência, ela se dissocia disso e ela incessantemente coloca a causa para o lado de fora. Então ela fica o tempo todo aqui, ó, não olhando para o próprio sistema de pensamento, e os sentidos físicos servem para isso, né? A gente está o tempo todo com a percepção aqui, atestando que nós somos esse corpo aqui e que tem eu e mais alguma coisa, e o tempo todo essa outra coisa tá me causando algo. Então, ou ela tá me trazendo felicidade, entre aspas, né? Porque é prazer, é satisfação, é alívio de crença, né? Alívio de não olhar para essas crenças, ou ela tá me trazendo esse oposto negativo, aquilo que a gente chama de ruim. Então, o que essa historinha tem a ver com isso, né? Enquanto a gente não olha, né, a gente não decide olhar por livre e espontânea vontade para esse sistema de crenças, a consciência, ela continua confirmando culpa, medo e punição, ela continua confirmando as crenças que estão ali no nível do autoconceito, enquanto ela esconde, enquanto ela mascara, enquanto ela tenta resolver essas crenças aqui, ó, na percepção, a crença continua sendo validada. Então, um exemplo, né, eu fico tentando resolver a falta, então eu fico tentando o tempo todo ali, ó, numa certeza de que pode faltar, e eu fico tomando várias decisões aqui para evitar a falta, fico o tempo todo assim, ó, me controlando isso, controlando aquilo, para que nada saia do meu controle, para que nada falte. O que acontece? A consciência, ela tá tentando se livrar da falta, mas ela tá afirmando que tá faltando. Então, se ela afirma que falta, ela precisa entrar em contato com a falta, ela precisa atestar aqui na percepção de que realmente tem uma falta acontecendo. E aí acontece, a falta, ela se manifesta de várias formas, né? Falta de saúde, falta de dinheiro, falta de tempo, falta de paz, falta de carinho, sei lá, a falta se manifesta em tudo. O mundo é a própria falta, né? A expressão da falta. Mas ela se manifesta aqui para nós de muitas formas entre os fragmentos aqui.
Então, o que que é essa historinha, né? Esse primeiro cavalo, ele, só de ver a sombra do, do chicote, né, ele já caminha. O que que significa isso? É quando a gente tem a oportunidade de ver outras consciências que estão afastadas de nós, que já entraram em contato, né, com esse sistema de crenças, já olharam, já viram os resultados e podem passar isso adiante, né? Podem dizer assim, ó, olha para o que tu pensa, olha para o sistema de pensamento, olha para isso e decide de uma outra forma, né? Se observa verdadeiramente e olha para aquilo que tu pensa, para aquilo que tu acredita de ti mesmo e desiste e lembra que tu não é isso. O que que acontece? A consciência muitas vezes ela não quer aprender com aquilo que está sendo mostrado, assim, ó, tem um outro caminho, tem um outro jeito que não é o caminho da dor, do sofrimento, de entrar em contato direto com as crenças, assim, ó, no físico mesmo, quando acontece no físico, tem um outro jeito. Mas, muitas vezes, a consciência a gente não olha, a gente não quer olhar. E aí a gente quer fugir ainda, esconder. E aí o que acontece? Tem aqui o segundo cavalinho, que é o chicote na pele, né? Esse chicote na pele, ele seria pessoas próximas, né? Pessoas de casa, de dentro do convívio. Quando começa a acontecer coisas, ali tem sinais claros do que a consciência está mantendo. Porque se eu estou entrando em contato com isso, com pessoas que ficam doentes, pessoas que sei lá, estão o tempo todo falando de morte, pessoas que estão o tempo todo demonstrando algum tipo de deficiência. Enfim, tem infindáveis situações que, se elas estão chegando a mim, é porque tem alguma ressonância de crença, alguma coisa que eu penso, que aquela imagem lá, ela fica o tempo todo me mostrando o que eu acredito. Né? Se tem sensação, não é que a gente não vai ver coisas assim, né? O mundo tá cheio de coisas, não é que não vai chegar mais nada na percepção. Mas se chega e isso me afeta de alguma forma, então tem crença ali, tem coisa que eu penso que eu tô escondendo, mascarando, e aí a percepção precisa mostrar isso, porque é isso que ela quer ver. Então, esse segundo cavalinho é isso, e esse terceiro cavalinho, né, o chicote na carne, seria quando chega em nós, né? Quando vem, sei lá, sabe, quando vem situações aqui no corpo mesmo, assim, sabe? Sei lá, resfriados, gripes. Eu tô simbolizando aqui, tá, gente? Eu não tô dizendo que é isso, eu tô só fazendo uma simbolização do que seria isso, trazendo para esse nível metafísico. Então, aqui seria coisas que acontecem, sei lá, quebra um carro, acontece contigo, assim, sabe? Coisas que tu tem que ficar lidando e resolvendo e indo atrás. Esse seria uma outra forma, já tem ali as crenças sendo confirmadas e chegando na percepção. E aí, ainda assim, muitas vezes a gente não quer olhar, não quer ver o que tem por trás ali para desistir de confirmar isso, de desistir de dizer que a gente é isso. E tem esse quarto cavalo, que é quando reage só quando o chicote vai no osso, que muitas vezes nem isso, né? Muitas vezes até esse nível de dor, a consciência ainda assim, ela não resolve. Que é quando a gente, sei lá, tem uma doença terminal, tem um acidente que, sei lá, né, acontece alguma coisa com o corpo, um acidente grave, alguma coisa que é uma consequência grande, que a consciência ela vai ficar. Vai ser muito difícil para a consciência dizer que aquilo não é real. Né? Quanto mais ela enfatiza as crenças, ó, mais ela está dando realidade para elas. Então, enquanto ela dá realidade, isso vai parecer cada vez mais real na percepção. Isso vai retornar e vai parecer muito que aquilo é verdade, isso é a verdade, isso é a vida, isso está acontecendo comigo. Porque o que a consciência está sendo convidada a aceitar? Que ela permanece como Deus a criou. Então ela não é o corpo. Então, entende? Se começa a chegar coisas, o que a consciência vai ficar enfatizando? Quando chega dor, principalmente no corpo, que é uma coisa que é nítido de ver quando chega dor, é tipo, nossa, eu sou muito esse corpo aqui. Assim como o prazer, né, que Jesus traz no livro que prazer e dor são as testemunhas do pecado, porque tu não duvida, é como se não desse, quase que não desse para duvidar de que tu é esse corpo, porque a dor fica ali e automaticamente traz essa identificação. Então, por que eu trouxe isso, né? Não é
não é pra gente aprender e não é pra gente querer seguir essa metafísica, querer seguir esse curso para não passar por essas coisas, para querer evitar essas coisas, para ficar com medo dessas coisas. Não é por isso. Isso já vai acontecer. Isso, né? Se a gente não estivesse aqui agora podendo olhar desse outro jeito, existe um outro jeito de olhar para isso, que é o que foi desde o início do livro, né? Trazido pela Ellen lá e pelo Bill. Ó, eles queriam um outro jeito e tem esse outro jeito, que é esse curso, que é olhar para esse sistema de pensamento e desistir disso de forma espontânea, de forma ativa, né? Eu quero esse outro modo, eu quero esse outro jeito, porque do outro jeito a consciência também uma hora ela vai ter que decidir. Tem uma parte que Jesus fala assim, ó, que tu pode ser muito tolerante à dor, ao sofrimento, mas que isso não isso não é, como é que ele diz? Assim, tem um nível que tu chega que tu não consegue, a consciência ela sabe, ela vai ter que despertar, ela não aguenta um certo nível de dor, então ela vai despertar. Mas não precisa. Jesus fala, tem várias partes ali que ele diz, né? Isso não precisa ser assim, a gente pode decidir dessa outra forma. E aí, a lição de hoje, ela traz esse convite, né? Ele traz essa forma que a consciência pode aceitar, né? Ser o que ela é e olhar para tudo que não é para retirar o significado. A lição 213, que é uma dessas lições de revisão que a gente está passando, que traz o tema central: eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Então, de onde que a gente vai poder partir para olhar para o sistema de crenças, né? De onde que a gente parte? A gente tem que partir de uma base fixa, de uma base sólida, de algo que não muda, para eu poder olhar para esse aqui, ó, para esse que se sente isso, se sente aquilo, se vê sem valor, se vê inferior, se vê fracassado, se vê isso que tá aqui, preciso olhar para esse que pensa que é um corpo, porque eu preciso olhar o quanto eu penso que eu sou esse corpo, né? Por isso que ele traz, ó, eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou, mas, ok, essa é a verdade, mas o quanto eu me sinto esse corpo, o quanto eu valido que isso aqui é a minha vida, é para isso que a gente é convidado a olhar, não para trazer aqui uma mantralização e dizer, nossa, eu não sou esse corpo, tá, mas eu ainda me sinto, tem várias coisas aqui que comprovam o quanto eu ainda penso que eu sou esse corpo, então é para isso que eu tenho que olhar, é para isso que eu tenho que querer ser honesto, né, e transcender isso, e dizer, caramba, eu acredito, olha, eu acreditando muito que eu sou isso aqui, eu acreditando muito que eu sou uma coisa totalmente sem valor, que é inferior, que é rejeitável, que, sei lá, que não presta, que é isso, que é aquilo, que é vingativo, que é invejoso. Olha o quanto que eu acredito nisso. Para poder desistir, para poder olhar desse lugar. E aí, a lição de revisão de hoje é a lição 193, que diz: todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. Ó, isso tem relação com o que eu disse, mas é aqui que a gente entra. Ó. O que é essa lição? Uma lição é um milagre que Deus oferece a mim em lugar de pensamentos que fiz e que me ferem. O que aprendo com ele vem a ser o modo como sou libertado. E assim, escolho aprender as suas lições e esquecer as minhas. Então, essas lições que eu citei aqui, que são, né, esse símbolo aí que eu trouxe dos cavalinhos, isso é as lições que eu mesmo fiz. Essas são as lições. Sou eu que tô, consciência, né? A consciência é que tá ela mesma acreditando e ela mesma se punindo, ela mesma se atacando. Então não tem nada fazendo nada para ninguém, ó. Deus não tá fazendo nada para essa consciência. Deus não tá punindo a consciência. Essas coisas que acontecem aqui são vontades de crenças. Então é só um reflexo daquilo que a consciência tá fazendo em relação a Deus. Então não tem lição para aprender no mundo, como se agora eu vou me colocar, nossa, isso aqui tem uma lição
pra mim, sabe? Uma ideia de que eu tô aqui e aí, isso vai me ensinar uma lição pra Júlia. Não, tudo serve pra consciência retirar o significado de existência. Ela precisa olhar para todas essas crenças, não no nível, não no sentido de ficar investigando, mas no sentido de querer estar disponível para ver o que está escondido, para ver isso. Ó, isso não é a existência, isso não é existir. Então, essa é a lição. Ó. Cada pensamento que chega, cada sensação, cada emoção que vem, é uma ferramenta para a consciência observar aonde ela está colocando a certeza dela de existir e aí usar essa certeza de ser a própria criação de Deus para não se ver dentro disso. Então, assim eu aceito que eu sou como Deus me criou, né? Não tem uma outra forma a não ser fazer esse deslocamento, né? Querer retirar essas certezas que a gente mantém aqui sobre a gente e descansar nessa outra. E trazer essa base para poder olhar para essa e para poder ter cada vez mais essa separação, esse discernimento entre a verdade e a ilusão. E não pensar que o personagem tem que perdoar, que a Júlia tem que perdoar, que a Júlia tem que aprender lição, que a Júlia tem que ensinar, que alguém tem que fazer alguma coisa. Não, o corpo ele precisa ser visto em primeiro lugar como sem significado. E aí sim, tudo mais não tem, porque se não tem eu aqui, né? Se eu tiro a ideia de ser isso aqui, então o que que é isso? Como que vai ter outra coisa? Como que vai ter a percepção de dois se eu retiro a ideia de existir aqui? Então assim acaba a, a ideia de separação, né? Que isso não tem nada separado, só tem Deus. Então isso é um treinamento, né? Pra gente passar a querer se observar, querer ver aonde que eu tô colocando a minha certeza de existir e desistir disso. Então é isso. Esse é o convite de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo.